Sabe um daqueles dias em que o céu amanhece limpo, o sol brilhante, aquele dia belo e maravilhoso, convidativo para aquele passeio no bosque? Pois bem, foi num desses dias, um dia semelhante a esse, que a senhora Mentira resolveu passear. E quando a senhora Mentira sai de casa, se dirigindo até o bosque da cidade, no percurso ela encontra a senhora Verdade. A senhora Mentira convida a senhora Verdade, dizendo: "Bom dia, senhora Verdade. Como vai? Eu lhe tenho um convite a fazer." E a senhora Verdade gentilmente responde: "Bom dia. Sim, pois não, pode fazer o convite." E a senhora Mentira lhe convida: "Bem, o dia hoje está belo, está lindo. O dia hoje está convidativo para aquele passeio e fazer aquela selfie e postarmos nas redes sociais, recebermos curtidas e passarmos a sermos mais conhecidas na rede social." E aí a senhora Verdade vê o convite, acha interessante o convite e educadamente aceita o convite. E aí as duas saem para passear no bosque da cidade. Quando chegam no bosque, elas dão algumas voltas ao lado daquele lago, em que espelha toda a paisagem daquele bosque. E aí a senhora Mentira, de uma forma astuta, lhe faz um outro convite, dizendo: "Ó, senhora Verdade, bem, já que já estamos aqui, diante desse sol causticante, belo é verdade, mas causticante, e o lago apresenta uma temperatura convidativa para tomarmos aquele banho e ficarmos refrescada." A senhora Verdade, diante desse convite, lhe responde: "Bem, não trouxemos roupas de banho, não temos como descer até o lago." Mas a senhora Verdade, Mentira, com toda a sua astúcia, responde a senhora Verdade: "Bem, é verdade que não temos roupa de banho, mas eu tenho uma ideia. Eu posso ficar olhando se alguém irá aparecer enquanto você desce, dá os seus mergulhos. Depois, à sua vez, você vem e me observa se vem alguém enquanto eu tomo banho." E aí a senhora Verdade, diante daquele engodo da mentira, ela aceita. E a senhora Verdade se despede da sua roupa, tira toda a sua vestimenta e deixa ali e desce até o lago. De repente, a senhora Verdade, enquanto está tomando banho, ela observa que a senhora Mentira também está tirando a sua roupa, se despindo da sua vestimenta. E ela acha que ela irá descer até o lago. Mas, de repente, ela vê quando a senhora Mentira tira toda a sua vestimenta, a sua roupa, pega a vestimenta da Verdade e se veste e corre. Nesse exato momento, a senhora Verdade fica em maus lençóis. Ela só tem uma opção: é sair do lago e vestir a vestimenta, as roupas da Mentira. Bem, só com essa opção é assim que ela faz. Ela sai do lago, nua, e veste a roupa, as vestimentas da Mentira. A Mentira, que já está vestida com a Verdade, sai pelas ruas das cidades. E todos que a veem vestida com as roupas da Verdade. A Mentira, por onde passa, está vestida, toda aparentando a Verdade. E a senhora Verdade, depois que está vestida, sai pelas ruas procurando a sua vestimenta, procurando a sua roupa da Verdade. Mas todos que olham para a Verdade a veem como a Mentira, porque a Verdade está aparecendo com a Mentira. Tem muita coisa que parece ser, mas não é. E tem muita coisa que não aparenta ser, mas é. E com essa alegoria, iniciamos hoje mais um vídeo da nossa série Missiologia Básica. E dando sequência à nossa série Missiologia Básica, e hoje com o segundo vídeo, cujo tema é: o que é missão? E eu inicio este vídeo fazendo aqui menção de um missionário, cujo nome talvez você nunca ouviu falar, não conheça. Bem, o nome desse missionário é Stephen Charles. Ele que foi missionário
na Índia, mas que também cooperou com a educação teológica aqui na África. Ele viveu dos anos 1900 a 1984. E como eu disse, talvez você não conheça essa história, a história dele, mas há uma frase dita por este missionário que talvez você já tenha lido em algum lugar ou já tenha ouvido ser missionado em algum trabalho de missão, em algum lugar sobre missão. Bem, a frase desse missionário é a seguinte: se tudo é missão, nada é missão. Bem, para que eu pudesse, certo, no dia de hoje, incluir esta frase, eu fui fazer algumas pesquisas sobre esta frase. Porque, de repente, a gente só conhece essa frase de uma forma solta, né? Só solta, citada. Mas eu me interessei em saber o contexto desta frase. Bem, a gente tem que fazer algumas pesquisas, né? Algumas pesquisas para, primeiramente, falar de um assunto. Estive lendo também, esses dias, algumas coisas pontuais para falar sobre o assunto, sobre missão, a urgência de falar sobre missão, embora que o assunto hoje é o que é missão. E eu quero aqui também apresentar esse livro. Quero agora, nesse momento, fazer aqui destaque de alguns livros para você procurar depois para ler sobre missão. É o Q3. O Q3, meus queridos, ele trata sobre pregar o evangelho a qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer hora. Ele trata sobre a urgência, certo? De se fazer de missão, de se pregar o evangelho. Muito bom esse livro. E o livro que eu acabei de falar, que é sobre a minha pesquisa, sobre o contexto, é esse aqui. Um livro fenomenal. Eu não sei se esse livro vai ter ele em português. Eu não vi ele em português. Communicating Christ, Comunicando Cristo intercultural, certo? Intercultural, cross-culturally, certo? Que é intercultural. Comunicando Cristo intercultural. Esse livro, como se diz, é show de bola, fenomenal. Então, eu procurando saber o contexto em que esse missionário soltou essa frase, descobri que o contexto em que essa frase foi dita foi um contexto em que Charles, o missionário Charles, ele viu que a nobre tarefa de se anunciar, de pregar o evangelho da salvação, da remissão de pecado, do arrependimento, ele viu que essa nobre tarefa de pregar o evangelho estava sendo reduzido a qualquer coisa. Deu para entender? Ou seja, o termo missão estava sendo banalizado naqueles dias. Eu não sei qual foi o ano, mas veja, já em meados de 1950, em que ele estava na sua fase já bem madura ministerial, digamos que ele foi quando soltou. Já naquela época, o contexto que ele vivia era esse. Tudo que se fazia levava o nome de missão. Foi quando ele, ironicamente e preocupado, ele disse: se tudo é missão, então nada é missão. Para você entender, eu vou fazer aqui umas aplicações agora com os dias de hoje, que não é diferente daquela época. É como se naqueles dias alguém cavasse um alicerce. Alguém vai fazer um muro. Alguém cavava o alicerce, fazia o muro. Eu estou aplicando os dias de hoje. Pegava a sua câmera, o seu celular, batia uma selfie e dizia: estou fazendo missão. Alguém pegava lá um terreno cheio de mato e ia capinar aquele mato, ia limpar o terreno. Alguém pegava o celular, fazia uma selfie e dizia: estou fazendo missão. De repente alguém também, eu vou usar o caso daqui de Gâmbia, eu vou aqui no Arco, que é um ponto turístico, é um monumento, certo, um patrimônio do país, ou até mesmo na beira da praia, ver o pôr do sol, que é um lugar onde está a natureza. E eu, ao chegar lá, encantado com aquela beleza, eu falo sobre o seu contexto histórico, cultural, e no final redundo dizendo: estou fazendo missão. Deu para entender, queridos, a gravidade do contexto em que Charles, o senhor Charles daquela época, soltou essa frase: se tudo é missão, nada é missão. Bem, e comparando aqueles dias com o dia de hoje, não tá muito diferente. E eu, queridos, eu me preocupo, queridos e queridas, eu me preocupo porque eu vejo muita coisa parecendo com missão, mas conhecendo de perto, não tendo nada de missão, pelo simples fato de não ter a presença
da pregação do Evangelho. O que também ainda aumenta mais a minha preocupação é ver que pessoas hoje em redes sociais, em lives, já está realmente reduzindo a missão, tirando até a pregação do Evangelho. Tenho visto pessoas que levam o nome de missão e até essa própria frase, outros livros deram uma ampliação à frase, dizendo: se todos são missionários, então ninguém é missionário. Porque basta alguém fazer uma viagem, alguém arrumou a mala, viajou, passou pelo país, teve lá uma semana, ele já disse que é missionário, fez missão, certo? Sem ter apresentado até o Evangelho. Então, são essas coisas que nos preocupam, porque eu tenho ouvido. Eu não estou aqui inventando, eu ouvi em live pessoas dizendo que, ora, o novo conceito de missão deve ser avaliado. Ora, irmão, avaliar um novo conceito de missão? Nós temos isso aqui, para nos dar o que é, dizer o que é missão. O meu conceito de missão, o meu manual de missão é a palavra do Senhor. Esse negócio de inovação, apesar de me chamarem de um pastor inovador, de um obreiro inovador, pelo simples fato de às vezes eu usar um boné. Eu uso às vezes um boné e alguém diz que eu sou novo, mas não sou novo não. Eu sou aquele obreiro que ainda guardo, certo? Não removo, certo? As estacas, os marcos, eu não removo. Eu vejo hoje pessoas querendo um novo conceito de missão. Dá uma nova... Olha, nós temos que repensar. Aí levanta o questionamento, que eu entendo o que está querendo dizer. Dizendo, será que realmente missão, necessariamente, eu tenho que pregar o Evangelho? E eu vejo que é querendo tirar o Evangelho da jogada e querendo colocar unicamente trabalhos filantrópicos. Vamos ter ainda um vídeo, vários vídeos ainda, falando sobre a missão e a filantropia, a missão e o trabalho social. Vamos ter, tenha calma. Só estamos começando. Estou dando só aqui uma pequena ênfase, porque as pessoas estão misturando e é isso que muitos têm confundido, porque tem muita coisa parecendo que é missão e que não é. E hoje é por isso que hoje estamos aqui tratando sobre o que é missão, diante dessas coisas que eu tenho visto aí nessas lives, em vídeos, em pessoas insinuando que a princípio não é necessário ter a presença do Evangelho, ou seja, eu posso fazer qualquer coisa e isso sim é missão. Não concordo. Ainda sou do princípio bíblico, certo? Que eu vou mostrar aqui sobre o que é missão. Então, queridos, nesse pequeno contexto da frase que é necessário se dar de onde surgiu. É bom que agora você sabe qual foi o contexto em que surgiu essa frase. Se tudo é missão, nada é missão. Era uma época, fechando aqui, era uma época em que a pregação do Evangelho, o levar a palavra salvífica, certo? Aos que não conheciam, estava sendo reduzido a qualquer coisa. Bem, agora iremos tratar sobre a terminologia, certo? Da palavra missão. Mas antes eu quero fazer aqui algumas pontuações, certo? Rápidas pontuações concernente o que é missão, para depois entrarmos na terminologia da palavra missão. A primeira pontuação que eu quero fazer aqui, queridos, é dizer que missão é algo espiritual. Apesar da missão ter toda uma logística material, as suas necessidades materiais, a obra missionária é uma questão, a obra missionária é uma tarefa espiritual. Deve ser feita, primeiramente, guiado pelo Espírito. Deve ser discutida, tratada, vista, encarada como algo espiritual. Segunda pontuação. Queridos, a obra missionária não é fruto da igreja. A igreja é fruto da obra missionária. Olha se não é. Vá para Atos. A igreja é fruto da obra missionária. E não a obra missionária, a missão é fruto da igreja. Não. Terceira e última pontuação. A terminologia missão, sim, é fruto da igreja, foi dado pela igreja. Mas a essência da missão, a origem da missão, veio do coração de Deus para o coração da igreja. E tratando o que é missão dentro da terminologia da palavra missão, a palavra missão ela vem do latim missione, que por sua vez vem do verbo latino mittere, que quer dizer enviar. Mas há um versículo bíblico, aquela questão,
o respaldo bíblico. O respaldo bíblico para quem quer respaldo bíblico. Né? Aqueles que gostam do respaldo bíblico para essa questão de enviar, se ela é bíblica. Sim. Queridos, eu quero aqui deixar bem claro que, apesar, certo? Já aqui adiantando aqui algumas coisas, eu pontuei aqui, rabisquei, mas já aqui adiantando. Apesar da palavra missão, a palavra missão, certo? Não aparecer escrito, explicitamente, não está escrito a palavra missão, mas eu quero deixar bem claro, você vai encontrar claramente se mostrando de Gênesis a Apocalipse, você encontrará a obra missionária fluindo, a sua atuação, o seu trabalho. Você não encontra a palavra, mas você encontra a sua atuação. Amém? Mas vamos lá. João capítulo 20, o verso 21. Aqui está o que é missão. Claramente, simplesmente, a Bíblia nos dá luz, nos diz o que é missão. João 20, 21. Diz assim. Vamos ler o versículo todo, depois a gente faz o destaque daquilo que eu quero. E Jesus lhe disse outra vez, que a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Vamos aqui destacar a parte final do versículo, a parte B, a parte final do versículo, que diz assim. Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Isso aqui é missão. Ser enviado. Enviar. Então, esse é o sentido. É ser enviado. É enviar com uma responsabilidade. Certo? Que vamos ver mais na frente. Então, isso é missão. Ou seja, missão é ser enviado com uma incumbência. Missão é ser enviado com uma tarefa. Tarefa essa que tem a dinâmica de ser feita coletivamente, mas também a missão tem a dinâmica de ser feita de forma individualmente. Missão é ser enviado com um compromisso, com um dever, com uma obrigação a ser cumprida. E já caminhando para o final do nosso vídeo, do assunto de hoje, mas ainda eu quero fazer destaque de um outro texto bíblico, certo? Mais um respaldo bíblico. E nesse texto que eu quero apresentar agora está em Lucas, no capítulo 24, e o verso 46 e o verso 47. Nesses dois versos, 46 e 47, eu consigo identificar aqui. O contexto dos dois versículos foi quando Jesus ressuscitou e se reuniu com seus discípulos. E o Senhor Jesus, na sua fala aqui, que já iremos ler, eu consigo identificar 4 coisas interessantes. E são essas 4 coisas interessantes que nos jogam mais luz na compreensão da natureza da missão. Pois bem, vamos ler agora os dois versículos, o 46 e o 47 de Lucas 24. 46. E disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. 47. E em que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Bem, a primeira coisa interessante que eu destaco aqui na fala do Senhor Jesus Cristo está quando ele diz, está escrito. Percebemos de cara aqui que a missão de Cristo e que posteriormente, logicamente, é a missão da igreja, estava predita nas Escrituras. Mas vem cá, qual Escritura? Se essa Bíblia não estava compilada ainda. Pois bem, estava escrito, predita já na lei e nos profetas. Ou seja, a obra missionária não é algo novo, não é algo de se repensar, recriar. A obra missionária, ela está no Antigo Testamento, na lei e nos profetas. Isso é uma coisa interessante, nos dando mais luz ainda sobre que a missão já estava prevista no Antigo Testamento. A segunda coisa interessante que eu destaco ainda no verso 46, certo? Que nos dá mais luz na compreensão sobre a natureza da missão, é quando diz o seguinte, que o Cristo iria sofrer
e ressuscitar. Vejam só, quando Cristo diz que ele iria sofrer, o Cristo iria sofrer e ressuscitar, é por aqui que ele está falando sobre que a missão teria perseguição, teria escárnio, teria açoites, teria sofrimento e teria morte. E você diz aí, mas missionário, de onde você está tirando tudo isso? Bem, o verso diz que o Cristo tinha que sofrer. O que é sofrimento? E a Bíblia nos mostra, os evangelhos nos mostram o que ele sofreu. Foi perseguido, foi caluniado, injuriado, cuspido, humilhado e morto, porque aqui fala sobre ressuscitar. Então foi morto, certo? Então tudo isso nos dá a entender a natureza da missão. Na obra missionária nós teremos sofrimento, que na missão teremos perseguição, que na missão nós teremos escárnio, que na missão nós teremos até morte. Até morte na missão poderemos passar, como outros passaram. Porém, também não esqueçamos que o próprio texto diz que o Cristo também iria ressuscitar. Isso nos fala, querido, que também na missão há milagres, na missão Deus provê, na missão a mão de Deus intervendo na vida do missionário, na vida da missão. Continuando, a terceira coisa que eu destaco aqui interessante na fala de Jesus está no verso de número 47. O verso 47 claramente nos mostra, nos revela a mensagem da missão. Ou seja, que a missão tem uma mensagem, que a missão tem sim algo a ser anunciado. Quando ele diz que se pregasse, certo, no seu nome, se pregasse, arrependimento para remissão de pecados. A Bíblia nos mostra qual é a mensagem, certo, da missão. A mensagem da missão não é a minha mensagem, não é dogmas humanos. Eu quero aqui fazer abrir um parênteses aqui rapidinho. Eu lembrei agora disso, eu acho muito interessante falar sobre isso. Bem, queridos, em um dos meus vídeos, uma pessoa comentou, eu tirei, porque não quis deixar lá uma polêmica. Comentou que eu estava aqui para acabar com a cultura dos africanos, acabar com a dança, acabar com as vestimentas. Queridos, é sobre isso que a gente fala, as pessoas que não têm conhecimento da missão. E veja que aqui o versículo 47, Jesus fala que a mensagem da missão é a palavra do arrependimento, certo? E a mensagem da remissão dos pecados. Essa é a minha mensagem aqui. Eu não vim para cá trazer a minha cosmovisão ocidental, porque existe sim uma cosmovisão ocidental cristã, que o missionário é coisa mais para frente ainda. Vamos aqui se aguentar, irmão Varne, se aguenta para não falar tudo. Então, depois falaremos sobre a questão de cosmovisão. Mas eu não vim para cá trazer a cosmovisão da Assembleia de Deus Brasileira de Mossoró, do Rio Grande do Norte, do Nordeste. Não. Eu não vim para cá acabar com os usos e costumes africanos, sobre as suas vestimentas, sobre a sua dança. Não. Eu vim para cá trazer a mensagem do arrependimento e a mensagem da remissão de pecados. Então, essa é a mensagem. Que coisa linda, que coisa bela. É ver que aqui o Senhor Jesus Cristo mostra a natureza da mensagem da missão, que é a pregação da remissão dos pecados, certo? Através da sua morte. E a quarta e última coisa interessante que eu destaco aqui na fala de Jesus, que eu consigo identificar, me dando luz sobre a compreensão da natureza da missão, é aonde, está aqui no versículo 47, é aonde a missão deveria ser feita. Diz assim o versículo 47, a parte final. Se pregasse a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E queridos, que coisa linda, que coisa maravilhosa e interessante. Não sei você, mas eu não tinha parado para ver esses dois versículos, essas quatro coisas interessantes que nos desperta, nos dando clareza mais ainda sobre a natureza da missão, que primeiro é que a missão estava predita nas Escrituras, que segundo, a missão ela já tinha, certo, a natureza de passar por perseguição e até por morte, mas que teria milagre. E terceiro, que a fundamentação da obra missionária seria na anunciação do arrependimento e da remissão dos pecados. E por último, aonde deveria ser pregado essa mensagem de arrependimento,
que seria por todas as nações, mas começando em Jerusalém. E, queridos, resumidamente do que falamos tudo hoje aqui, eu tenho que finalizar fazendo aqui essa síntese do que é missão. Missão é a tarefa de anunciar a mensagem do arrependimento e remissão dos pecados, mediante a morte e ressurreição de Jesus Cristo, anunciando a mensagem por todas as nações, iniciando em Jerusalém. Quer uma explicação mais simples do que essa? Pois bem, missão é a pregação do Evangelho de Cristo morto e ressuscitado. Quer mais simples ainda? Missão é a identidade da igreja. Missão é a minha identidade, é a sua identidade. E aqui eu encerro dizendo que o que não estiver alinhado com tudo que falamos aqui, principalmente com a presença indispensável do Evangelho em tudo que fazemos, que chamamos de missão. Se o Evangelho, a mensagem salvífica do Evangelho não estiver presente, isso você pode chamar de qualquer coisa, menos chamar de missão. Até o próximo encontro, até o próximo vídeo, onde estaremos falando sobre a importância da missão. Que o Senhor vos abençoe. A paz do Senhor.